Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Márcio e nós vamos resolver uma questão aqui de região, cálculo de área entre duas funções num gráfico. E essa questão caiu no IFE de Santa Catarina em 2015 no concurso para professor de matemática. E ela diz o seguinte: considere que a reta R passa pelo vértice V da parábola, assinale a alternativa correta que corresponde à área da região destacada no gráfico em unidades de área. E aí ele dá as opções para marcar. Note que nós precisamos encontrar essa região sombreada aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Para nós fazermos isso, nós temos que usar do nosso conhecimento aí de integrais, né? Então nós temos que calcular a integral limitada aí, que nós vamos encontrar o limite inferior e superior, de uma função f de x, ou seja, uma função superior, né? Uma função que está na parte superior do gráfico, menos a função inferior, que limita inferiormente, né? Em relação à variável x. Bom, temos alguns desafios, que é encontrar o f de x, que eu vou chamar aqui da parábola, né? Vou dizer que a parábola aqui é o f de x. E por que eu estou dizendo que o f de x? O f de x não é o superior? Então, a linha que limita essa região de maneira superior, na parte de cima, é o f de x, que é a parábola. E a outra função que limita na parte inferior da nossa região a ser descoberta, nós vamos chamar de g de x. O desafio é encontrar a equação, a função, né, dessa parábola. Nós já conhecemos algumas coisas aqui, inclusive eu esqueci de colocar aqui, que aqui é esse ponto aqui, ó, foi dado 0 e 2, esse ponto aqui é 0 e 2. Então veja que na parábola eu já tenho o ponto C. Perceba o seguinte, vamos pensar o seguinte, vamos descobrir inicialmente os limites inferior e superior. Bom, o limite inferior, ele está bem destacado. Limites da região, você vai olhar no eixo das abscissas. Então, ó, veja que a região começa aqui, né? Se a gente for preenchendo isso aqui, ela vai terminar aonde? Vai terminar num ponto aqui, ó, porque o limite dela, você tem que visualizar o eixo X. Perceba que o limite dessa integral superior, o limite superior, ele está exatamente no vértice da parábola, que coincide também com o ponto que pertence à nossa reta g de x, nossa função g de x. E como é que eu acho o vértice dessa parábola? Se eu tenho as abscissas, basta eu achar a média entre as abscissas. A média é -1 mais 2 dividido por 2. -1 mais 2 dá 1 dividido por 2. Então, o vértice é 1/2. Ah, Márcio, mas o vértice tem a ordenada também do vértice. Não tem só a abscissa, tem a ordenada. Nós vamos calcular essa ordenada no momento posterior ao encontrar a função da parábola. Então vamos lembrar da função geral da parábola, né? De como se escreve uma função quadrática, né? Note que a parábola tem concavidade para baixo, então uma certeza que a gente tem é que essa parábola, o a dessa parábola vai ser negativo, mas nós não sabemos exatamente quem é o a dessa parábola, tá? Então, x² mais bx mais c. Esta é a nossa função quadrática, tudo bem?
Porém, nós temos informações a respeito dessa função quadrática. Quais são as funções, quais são as informações que nós temos a respeito dessa parábola? Nós temos que o x', ou seja, aonde o gráfico da parábola, né, toca o eixo das abscissas, eu tenho as raízes da minha função, né? Então, o x' é menos 1 e o x duas linhas é 2. Além disso, o C, ele evidencia aonde a parábola intersecta o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Note que o nosso C da nossa parábola é 2 também. Com essas informações, a gente consegue montar aqui um sisteminha, substituindo primeiramente o x' na nossa função, né? Quando o x' quando nossa raiz for menos 1, o f de x vai ser 0. Então, nós temos o seguinte: a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais o c, que nós já sabemos que é 2, isso vai ser igual a 0. Vamos resolver isso, ó. O menos 1 ao quadrado dá 1, e 1 vezes a é a. Mas com menos dá menos, b vezes 1b. Isso, vou passar o 2 para o outro lado da igualdade, vou ficar com menos 2. Perceba que eu encontrei uma equação com duas variáveis. Uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Vamos agora substituir a segunda raiz, que é o 2 agora, o x duas linhas igual a 2. Então vai ficar assim, ó, a vezes 2 ao quadrado, mais b, não precisava nem ter colocado o parênteses ali, vezes 2, mais o c, que é o 2, isso é igual a 0. Por que o c é 2? Foi destacado aqui que o gráfico intersecta o eixo das ordenadas onde o y é 2, né? Onde o valor aqui no eixo y é 2. Então, nós temos aqui, ó, que 4a mais 2b, vou passar esse 2 para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 2. Perceba que eu tenho duas equações agora com duas variáveis. É um sisteminha que eu vou resolver, né? Eu tenho que resolver esse sisteminha, que é muito fácil. Vou pegar a menos b igual a menos 2. 4a mais 2b igual a menos 2. Perceba o seguinte, que para eu aplicar aqui, por exemplo, o método da adição, eu tenho que multiplicar a equação de cima por 2, né? Obtendo um sistema equivalente, uma equação equivalente, né? Então vai ser, ó, 2a, né? 2a menos 2b é igual a menos 4. E embaixo eu vou ter o seguinte, 4a mais 2b igual a menos 2. Com isso, pessoal, aplico a regra da soma, né? O método da soma para o sistema. Eu posso cancelar aqui o b, né? Menos 2b com mais 2b, vou ficar com 6a igual a menos 6. Perceba que nós vamos realmente encontrar um a negativo, mas nós não poderíamos afirmar que ele era menos 1 sem realmente calcularmos. Então, o nosso a é menos 1. Eu já sei que o a é menos 1, o c é 2, falta encontrar o b. E como é que eu acho o b? Muito simples. Pego uma das equações, vou pegar a mais simples lá, ó, a menos b é igual a menos 2. Então, menos 1 menos b igual a menos 2. Menos b igual a menos 2 mais 1. Menos b igual a menos 1. b é igual a 1. Pronto. Montei a nossa função quadrática f de x. E com isso eu posso achar o y do vértice, que vai ser importante para nós. Então, como vai ficar o nosso f de x? Nosso f de x vai ser o seguinte. Voltando aqui à nossa forma geral aí de escrever a função quadrática, né?
Então, ó, f de x é a, x ao quadrado, o a é menos 1, então não precisa colocar o menos 1 e simplesmente o menos, né? Menos x ao quadrado. O b é 1, então eu só coloco o x, 1 vezes x é x, mais o c que é 2. Essa é a nossa função quadrática, tá? Que nós vamos usar na nossa integração lá, para achar a região sombreada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos achar a ordenada do vértice. Eu vou fazer o quê? O f de 1 meio. Faço o f de 1 meio, vai ficar menos 1 meio ao quadrado, mais 1 meio, mais 2. Então, f de 1 meio é igual a menos 1 quarto, mais 1 meio, mais 2. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, nós vamos ter o seguinte. O 4 no denominador vai ficar menos 1, mais 2, mais 8. Logo, nós teremos 10 menos 1, 9 quartos. Então, este ponto aqui, pessoal, a ordenada aqui, ó, aqui, a ordenada, que vai ser importante para nós, ela é o quê? 9 quartos. Já encontramos, certo? Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos achar agora a equação da reta. A equação da reta, ou seja, a função f de g de x. Então, a função g de x, ela é descrita da seguinte forma. Em geometria analítica, uma equação da reta, a gente já sabe que a gente calcula da seguinte forma. R igual a mx mais n. Ou mais Q, tanto faz. Posso colocar um Q aqui também. É usual. Vou tirar esse igual aqui. Vou colocar 2 pontinhos, que é mais comum. Então, a minha função é o m x mais q, que determina uma reta, a reta R. Agora, preste atenção. O m é o coeficiente angular. E o coeficiente angular, pessoal, como é que eu acho? Eu acho da variação do y sobre a variação do x em qualquer ponto da minha reta. Eu posso pegar a variação do x e a variação do y. Se eu tenho, por exemplo, perceba, se você considerar esse triângulo aqui, ó, a variação do y é exatamente o que? Vai de 9 quartos ao 0, né? Então, aqui eu posso escrever muito bem o seguinte. Aqui é o delta y, né? E esse aqui, ó, é o delta x, olhando o triângulo que nós descrevemos aqui, tá? Então, ó, delta y é 9 quartos menos 0, ou seja, final menos inicial, né? Ou seja, y menos y0. Então, 9 quartos menos 0, nem precisaria, né? Mas para a questão didaticamente, né? Para vocês compreenderem, aqui vai ser o quê? 1 meio menos 1. 1 meio menos 1. Vou colocar aqui, ó, 1 meio menos 1. Isso acarreta o quê? 9 quartos sobre 1 meio mais 1, que, portanto, 9 quartos sobre 3 meios. E aí a gente pode fazer uma simplificação aqui, ó. O m é igual a quê? Eu vou repetir o 9 quartos, né? E multiplicar pelo inverso, 2 terços. Aqui eu posso fazer simplificação.
Fiquei com o m igual a 3 meios. Agora eu tenho que ter um cuidado, né? Eu já encontrei o m, vou usar essa mesma ideia nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Tá? Que agora o meu ΔY, como eu disse, em qualquer ponto da reta, a gente pode aplicar essa ideia do coeficiente angular. Aqui é o meu Q, né? Esse ponto aqui é o meu Q. Então, como é que fica aplicando a mesma ideia para o coeficiente angular, que não vai mudar, ele vai ser o mesmo? Esse coeficiente angular é 3 meios. Como é que fica? ΔY sobre ΔX. Eu já tenho aqui agora, ó, que ΔY sobre ΔX é igual a 3 meios. É ou não é? Portanto, o que é ΔY? É a variação, né? É o Q menos o zero, né? Q menos zero sobre, agora preste atenção, o ΔX vai do zero ao menos 1, sobre 0 menos 1. Isso é igual a quem? A 3 meios. Vou ganhar espaço aqui porque essa questão é uma das questões, eu não vi a prova toda, mas uma questão muito trabalhosa no que tange a cálculos de operações fundamentais. Ela é muito trabalhosa. Então vai ficar Q sobre 1 igual a 3 meios, logo o Q é 3 meios. Ah, então peraí. Então a função g de x é igual a 3 meios x mais 3 meios. Que bacana, tá? Agora que vai começar a ficar chato a questão. Por quê? Porque depois que você aplica o teorema fundamental do cálculo, aparece um monte de frações para você operar. Eu nunca vi uma questão dessa num concurso público. Uma questão muito trabalhosa mesmo. Então vamos lá. Vamos aplicar a ideia aí da integral. A integral cujo limite inferior é menos 1 e o limite superior é 1 meio. De quê? De f de x. O f de x é a parábola, que é menos x ao quadrado, menos mais x, né? Mais x mais 2. Vou colocar um menos aqui, vou abrir vou colocar entre chaves, entre colchetes, menos, vou abrir um parênteses aqui. O g de x quem é? É o 3x sobre 2 mais 3 sobre 2. Isso integrando em relação ao x. Então, ó, agora que vai começar a trabalheira. Isso é igual à integral que vai de menos 1 a 1 meio, de menos 1 a 1 meio. E aí nós vamos ter que fazer a troca de sinais aqui, né? Vai ficar menos x ao quadrado mais x mais 2, como tem um menos antes do parênteses, menos 3x sobre 2, menos 3 sobre 2 dx. E aí, isso é igual a quê? A integral, que vai de menos 1, limitada entre menos 1 e 1 meio, de quê? Aqui eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, que é o 2, para eu poder reduzir mais essa expressão. Então, vai ficar assim, ó. O mínimo é 2, né? Vou escrever essa expressão no mesmo denominador. O 2 aqui, ó. Então, vai ficar menos 2, estou multiplicando aqui, ó. 2 menos 2, mais 2x, menos 2x ao quadrado, mais 2x, mais 4, menos 3x, menos 3, dx. Note a trabalheira. Até realmente fazer a questão, essa é uma questão que
possivelmente muitos candidatos nem desenvolveram, por se tratar de ser uma questão muito trabalhosa. Podemos melhorar essa questão, né? Menos 2x ao quadrado. Aqui vai ficar menos x mais 1. Isso tudo dividido por 2 dx. E daí nós temos o seguinte, que é a integral de menos 1 a 1 meio, de quê? Aqui eu posso simplificar aqui, né? Posso escrever assim, ó, menos x ao quadrado, menos x sobre 2, mais 1 meio dx. Tudo preparando a função. Agora eu vou integrar, né? Aplicar o método de integração agora, né? Então, ó, aqui vai ficar menos, vou adicionar uma unidade no expoente, dividir pelo resultado, menos x ao quadrado sobre 2, agora dividido por 2, mais x sobre 2. Isso limitado entre menos 1 e 1 meio. Evidentemente que eu não vou sair aplicando agora, né? Aplicar o teorema do cálculo agora. Eu vou arrumar essa situação e vou ficar assim, ó. Menos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 4 mais x sobre 2, que vai de menos 1 a 1 meio. Agora é que nós vamos começar a resolver a questão para finalizar, né? Haja trabalho. Então vai ficar menos o limite superior, eu substituo, né? Menos 1 meio ao quadrado mais 1 meio sobre 2 menos o que? O limite inferior, substituindo agora o limite inferior, né? Então vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao quadrado sobre 4 mais menos 1 sobre 2. Fiz a substituição, vou arrumar a minha situação aqui agora. É trabalhosa mesmo, pessoal. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe algum comentário a respeito dessa questão. O que você achou dessa questão em cair num concurso onde se tem um tempo aí estimado para se fazer uma prova, né? Eu vou colocar aqui, opa. Então aqui, ó, vamos melhorar essa situação, vai ficar menos, né? 1 meio ao cubo é 1/8 sobre 3 menos 1/4 sobre 2 mais 1 meio sobre 2. Bom, menos, não vou eliminar parênteses, vou fazer bem devagar, menos 1 sobre 3, menos 1/4, menos 1 meio. Olha a trabalheira, isso é igual aqui. Agora eu vou aplicar a regrinha fundamental de frações, né? Dividindo uma fração por um número, eu vou ter menos 1 sobre 24, menos 1 sobre 8, né? Mais 1 sobre 4. Agora aqui eu vou tirar o que está dentro do parênteses, trocando o sinal de tudo. Mais 1/3, mais 1/4, mais 1 meio. Perceba o seguinte, que este 1/4 somado com este 1/4 vai dar 2/4.
que é igual a 1/2. 1/2 mais 1/2 vai dar 1. E aí facilita bem a nossa vida aqui. Então, eu já sei que isso aqui, ó, esse resultado aqui com esse, dá 1, certo? Então, eu vou ficar com o seguinte. É trabalhosa mesmo, pessoal. Desculpa aí, mas já valeu o seu like, né? A questão, que é uma questão bastante dispendiosa aí. 1/8. Aqui, mais 1/3. Mais 1. Tudo bem aqui, ó? 1/4 mais 1/4, 2/4, que dá 1/2, mais 1/2, que é 1. Então aqui, ó, estamos chegando a uma reta já, né? Vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre 24, 8 e 3, que é 48. 48 por 24 dá 2, então aqui fica menos 2. 48 por 8 dá 3. Então aqui é menos 3. E 48 por 3 dá 16. 48 por 8 dá 6, né? Será que houve algum equívoco aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui. Opa! Aqui é 4, gente, ó. Aqui é 4, ó. Houve erro aqui, ó. Aqui é 4. Tem que ter cuidado, né? Então aqui vai dar 1 sobre 16. 1 sobre 16. 1 sobre 16, né? Aqui dá 1 sobre 4 e tal. Beleza. Vê se... Eu já fiz essa questão anteriormente, tá, pessoal? Que é uma questão que eu vi que é trabalhosa pra caramba. Aqui dá 1 sobre 16. 1 sobre 16, né? Então, aqui vai dar 48 dividido por 16 dá 3, menos 3. 48 por 3 vai dar 48 por 16 dá 3, 48 por 3 dá 16. Então, mais 16. 48 por 1, aqui mais 48. Deixa eu ver se bateu aqui certinho. Exato. Estou tentando correr um pouquinho, porque essa parte final aqui é bastante, apesar de incorrer em erros, né, que acontece, mas é bastante fundamental, né? Então vai ficar menos 21 mais 48 sobre 48, que vai dar 27 sobre 48, que simplificando aqui, ó, por 3, né, dá 9, 16 avos. Essa é a resposta, pessoal, que teria que o candidato marcar aqui, ó, letra C. Espero que tenham gostado dessa questão, uma questão longa. Deixe o seu like, o seu comentário e até a próxima videoaula.